aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aplauda mais forte a esse Deus que é digno de louvor, de glória, de honra e de toda exaltação. A palavra diz: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. E nós queremos declarar que todo gigante da incredulidade, da dúvida, da doença vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Você crê, meu irmão? Eu quero que você nessa noite cante, declarando com a autoridade que está sobre você, que todos os gigantes que querem te intimidar, nessa noite o Senhor vai lançá-los por terra. Se você crê assim, dê um forte aplauso ao Senhor, glorifique o seu santo nome. Aleluia, Deus! Celebra o Rei. Declare: se a vida é uma luta, eu vou vencer. Com Cristo à frente, nada vai me deter. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorado. Pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou da geração de Davi, guerreiro adorado. Com a pedrada na cara, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, serve seu punho, declare: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aplausos ao Senhor. Aleluia. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor. Sim, Deus, e Tu és digno do nosso louvor. Deus exaltado entre as nações. Amém. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia por um instante. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva
ela é imutável. Sabe, a palavra do Senhor é cheia de promessas, de mandamentos. Deus não traz sugestões para nós, Ele traz mandamentos. E diante do mandamento, você não pode ficar assim, será que eu vou cumprir ou não? A obediência, a bênção vem pela obediência. E à medida que você vai conhecendo a palavra, encarnando a palavra, tudo muda. Então levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, que é viva, poderosa, nos edifique, nos console, nos exorte, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa apontar o caminho da salvação e da reconciliação. Conceda ao pregador, ó Deus, a Tua sabedoria. Conceda-lhe a Tua graça, conceda-lhe a Tua compaixão, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que a Tua palavra produza em nossos corações a vida. Em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, fale para o seu irmão, meu irmão, não me atrapalhe agora, porque eu quero comer a palavra de Deus. Amém? Vamos assentar. Queridos, nesses dias, todo o Brasil e grande parte do mundo tem os olhos voltados quase que para uma única coisa. O que vai acontecer no Brasil dentro de alguns dias? A Copa. Quantos dias faltam para a Copa? 11 dias. 11? 12? Um fala 12, outro fala 11. São 11 dias. Agora, você sabia que a Copa está aqui? E que existem lições tão fortes e tão poderosas, que temos aqui os princípios. Como sermos campeões. Querem ver? Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 24. Para sermos campeões, esses princípios que vamos encontrar aqui na palavra, se não forem colocados em prática, talvez não seja campeão no sentido de futebol, de natação, de atletismo, mas nós vamos encontrar todos os princípios que regem aqueles que realmente querem ser campeões. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo de número 24, diz assim a Escritura. Eu estou vendo gente procurando. Quem já achou, diga eu achei. Se sua Bíblia tem uma fitinha, coloque bem aqui para não perder. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. No capítulo 10, vamos continuar. Capítulo 10, o verso 1.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Para sermos campeões. Eu encontro nesse texto que eu acabei de ler com meus irmãos, 4 coisas que devemos fazer para sermos campeões. Se os jogadores que estão lá na Granja Comari pudessem estar ouvindo isso, quem sabe ia brotar no coração deles um desejo e os meios para serem campeões. Mas todos nós, a vontade do Senhor é que todos nós sejamos aqui realmente campeões. A primeira coisa é que devemos estar determinados a ganhar o céu, quanto os jogadores estão determinados a ganhar a Copa. Tem que haver dentro do coração algo, e entrar com um propósito de ganhar. Existe algo que nós podemos falar que é uma determinação. Ou seja, o que é ser determinado? É ter esse foco, como está escrito aqui no verso 24. Olha 1 Coríntios 9, 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Faça assim: vice-campeão não vale nada. Faça assim: vice-campeão não vale nada. Tem gente que tem medalha de vice-campeão, mas sabe o que vale essa medalha de vice-campeão? Nada. Nada. Quando lemos aqui o texto, aqui está dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corri de tal maneira que o alcanceis. Naquela época não tinha futebol. Os jogos atléticos, não é atleticano não, os jogos eram apenas só corrida, sabe? Outras vezes era o lançamento da flecha no alvo, ou era assim de espada, coisa assim. Mas o mais comum era exatamente a corrida. Todos corriam, mas um só era o que levava o prêmio. Se não houver essa determinação, a pessoa que entra já dizendo assim: eu não vou ganhar mesmo, vou de qualquer jeito, ele nunca vai chegar. Quando lemos aqui esse texto, verso 24 diz: correi de tal maneira que o alcanceis. O Senhor está dizendo que para nós o prêmio não é simplesmente para aquele que chega em primeiro lugar.
é para aquele que chega. Numa maratona, numa corrida, o prêmio é sempre para um só. Mas na nossa maratona, se pudermos falar assim, o prêmio é para aquele que chega. A preocupação nossa não deve ser quem vai chegar em primeiro lugar. A nossa disputa não é com o outro, é sempre conosco. Nossa disputa é conosco. Eu tenho que chegar. Mas para isso, eu preciso ter um foco. Quando lemos em Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versos trazem ao nosso coração exatamente esse foco, dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, você nunca está sozinho. Os anjos te veem, os demônios te veem, outras pessoas te veem. Há uma nuvem de testemunhas em nossa volta. Muitas vezes você diz assim: bem, ninguém está me observando, ninguém está me vendo, mas nessa corrida, filho, nessa maratona, você tem que ter isso, essa determinação de viver aqui de tal maneira que você chegue até o final. Leia comigo, Gálatas capítulo 2, o verso 2. Gálatas capítulo 2, o verso de número 2. Sabe, você pode correr e no final não dá em nada. Mas nunca vai existir empate. Só existe o vencedor. E diz assim, Paulo falando: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior importância, para que, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão. No modo como aqui no Brasil as pessoas falam de futebol, na época de Paulo eles falavam das corridas. Então por isso que ele está falando aqui sempre do esporte daquela época, que eram as corridas. Se fosse escrito hoje, estaria falando de futebol, coisa assim. Mas por isso que a palavra você precisa tê-la e contextualizá-la também. E ele diz assim: para de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 16. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16. Olha aqui o retrato. Observe se o irmão que está aí ao seu lado. Muitas vezes ele é tão novinho na fé que ele não sabe manejar a Bíblia ainda. Se ele está procurando Filipenses, perto lá de Gênesis, ajude-o para que ele possa ter a leitura. Diz assim, olha o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de quê?
Eu me glorie de quê? Que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha como ele usa a mesma expressão. Eu não corri, que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No capítulo 3, vire a página. Filipenses capítulo 3, verso 13 e até o verso 16. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando leio aqui a necessidade de estarmos determinados a ganhar o céu, quanto os jogadores a ganhar a Copa. Naquela época não tinha futebol, era só corrida. Então Paulo ele menciona isso. A segunda coisa, ser moderado e intenso em todas as coisas. Os jogadores que estão ali concentrados, a comida deles é diferente, o sono é diferente, ou seja, tantas coisas que eles passam a experimentar agora, nesse período, para irem, se puder falar assim, para o campo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 9, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 25. Começa dizendo assim: todo atleta em tudo se domina. Aquele atleta que quer realmente ganhar, aquele atleta que quer ser campeão, diz aqui, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Há um paralelo. Aquela taça de ouro é apenas um prêmio corruptível. Pode ser perdido, pode ser roubado, pode ser destruído, mas existe para nós um outro prêmio. Diz assim, todo atleta em tudo, fale comigo, em tudo se domina. Sabe aquelas pessoas que vivem assim, tanto faz como tanto fez, para lá e para cá. Não é assim. Ou seja, aqui existe esse princípio. Ser moderado, intenso em todas as coisas. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 até o versículo 10. Há um tempo, meses de treinamento. Outros são anos que estão sonhando em serem jogadores da seleção. E a pessoa para chegar lá não cai de paraquedas. É um esforço tremendo. E muitas vezes nós achamos, não, eu sou cristão, de qualquer maneira, eu sei que vou para o céu, sabe? E tal. Querido, a beleza não é apenas só ir para o céu. É você ter caminhado aqui, feita a corrida, mas de um modo como é a vontade do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto,
esquecida a purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quando você guarda isso no coração, intenso, são meses de treinamento, é uma vida de treinamento. A terceira coisa é combater com total confiança na vitória. Ou seja, aqueles que entram já com espírito de derrota, vão colher aquilo que estão plantando. Quando você coloca no coração isso, é a confiança na vitória. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 9, o verso 27. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. O verso 27, ele diz assim, olha o verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Ou seja, ele diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Se você voltar um pouquinho, 1 Coríntios 4, o versículo de número 9. Ou seja, nessa corrida, ou seja, as pessoas sempre estão vendo. Existe a plateia, existe aqueles que estão ali nas arquibancadas, pela TV. Sabe, não existe nada que você e eu façamos que não haja todo esse espetáculo sendo visto. Olha o que está escrito. 1 Coríntios 4, 9. Paulo abre o seu coração e diz assim, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A Copa do Mundo não é um espetáculo. Aqui está essa palavra, espetáculo. Ou seja, é um espetáculo. Aqui Paulo está dizendo assim, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Ou seja, o mundo nos vê. As pessoas nos veem. Mas não apenas gente de carne e osso, mas também que seres que não têm carne e osso, tanto a anjos como a homens. Esse espetáculo, que não dura apenas 2 tempos de 45 minutos ou alguma prorrogação, mas durante toda a nossa vida. É isso que está escrito aqui. Algo que você tem que sempre guardar no seu coração. Olha o que está escrito, 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Naquela época tinha também as lutas. E essas lutas, Paulo usa essa mesma figura. Não tinha futebol naquela época, mas agora ele fala de luta. E ele diz, 1 Timóteo 6,12 diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Fale para o seu irmão, meu irmão, combate o bom combate da fé. Vamos falar? Combate o bom combate da fé. Vamos falar para um número incontável de pessoas que estão nos assistindo agora. Vamos falar? Combate o bom combate da fé. Outra vez? Combate o bom combate da fé. Sabe, combate o bom combate da fé. Sabe quando o combate é bom? É quando você sabe que você já ganhou. Olha o que está escrito. Caminhe um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versos 7 e 8. Paulo, no final da sua vida,
Você não vai encontrá-lo assim, churumingando, desalentado. Ele passou por momentos tão delicados, tão difíceis. Mas olha, ele nunca deixou de perder a compreensão do sentido da sua vida. E ele diz aqui, 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, fale comigo, reto juiz. Tem juiz que faz isso, faça assim, ó. Não tem juiz que é assim, não é assim? Ele xinga a mãe do juiz, não é assim? Mas daqui ele está falando reto juiz. Diz, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam o quê? A sua vida. Agora, para eles alcançarem isso, eles subjugam o corpo e o reduzem à servidão. Ou seja, os jogadores, aqueles que não têm assim muito cuidado, não é? Há poucos dias eu estava vendo Ronaldo. Ele, na época que estava jogando na Copa, ele tinha um corpo. Agora, ele tem um corpão, não é assim? Uma barrigona. Fica em pé aí, fica em pé, só para a gente ver. Olha o nosso Ronaldo aqui, olha. Está vendo? Você parece com ele, não é? Mas podia ser até mais, não é assim? Ou seja, porque a pessoa está o quê? Desleixada. Mas na hora que ele vestia a camisa, era diferente. Ele tinha que levar o corpo dele ao quê? Ah, quero comer 2 quilos de picanha. Não dá. Ah, eu posso ficar até 3 horas da manhã nas baladas. Não dá. Ou seja, é tudo diferente agora. Olha o que está escrito. Vamos de novo aqui. Olha o verso 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo. Faça assim. Fique em pé de novo, querido. Eu estou pegando ele aqui. Ele diz assim, faz assim, bate no seu corpo. Isso. É isso aqui. Ou seja, o que é esmurrar o corpo? Não é o corpo que vai ter domínio sobre a alma. Ele diz, pode assentar. Ele diz, mas esmurro o meu corpo. E eu reduzo aqui a escravidão. Em outras palavras, escravo não tem vontade própria. Não é o meu corpo que vai mandar na minha alma. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para ser um vencedor, um campeão, não é o corpo que vai mandar nele. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 14. Romanos 6, a partir do verso de número 14. Você, meu irmão, a vontade do Senhor é que você seja esse campeão aqui na terra. Esses princípios que encontramos aqui na palavra são princípios, não são simplesmente sugestões. Mas olha o que está escrito aqui. Romanos capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Verso 15. E daí? E daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 19. Falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Livre. Subjugar o corpo, reduzi-lo à servidão. Olhe no capítulo 8, vire a página, Romanos capítulo 8, o verso 12 e 13. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Vire um pouquinho, capítulo 12. Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versos. Olhe para o irmão e diga para ele: meu irmão, eu estou quase virando campeão já. Mas eu preciso fazer isso aqui. E o que você precisa fazer? Olha o que está escrito. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos terminar essa parte, novamente vendo 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. O seu corpo é o santuário de Deus. Estamos falando do atleta, tudo que ele precisa fazer. E agora ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós já vimos três coisas que é aqueles que devemos fazer. A primeira delas, vamos voltar para você repetir comigo. O número 1, vamos falar? Está determinado a ganhar o céu, quanto os jogadores a ganhar a copa. Em segundo lugar, o que é? Ser moderado, intenso em todas as coisas. Em terceiro lugar, combater com total confiança na vitória. O número 4, subjugar o corpo, reduzindo a servidão. Em Colossenses capítulo 3, o verso 5 até o versículo 10. Colossenses capítulo 3, verso 5 até o 10. Diz assim: é algo que eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer exercício físico para o outro, é ele que vai fazer. É um por um. E diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora,
nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivis nelas. Verso 8, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Agora, o mais triste de tudo que nós podemos encontrar. Vamos aqui, 1 Coríntios 9, verso 27. Existem pessoas que se preparam, fazem todo o esforço, mas pior do que perder, pior do que ser derrotado, sabe o que é? É ser desqualificado. Porque aquele que é desqualificado, ele foi preparado para ser um campeão. Mas ele quebrou as regras. Ele fez coisas que não devia fazer. E ele foi desqualificado. Olha o versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Agora esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pior do que perder é ser desqualificado. E o que desqualifica? É exatamente quando a pessoa quebra as regras. Ou seja, ele tem tudo para ganhar. Tem um atleta que faz tudo muito bem nas corridas, mas ele pode querer ajudar um pouco. Tem alguma coisa que ele toma que é tipo um remédio. Eu só sei falar o nome final, chama anabolizante. O que é? Anabolizante. Aí ele toma isso e corre e ganha. Mas depois, ele já está com a medalha, já subiu no pódio, todos aplaudiram, o nome dele saiu no mundo inteiro. Mas depois, fazem um exame lá na urina, encontrou. E sabe o que eles fazem? Tiram a medalha. A família que antes aplaudia, mostrava o filho para todos, agora tem o quê? Vergonha. Vergonha. Pior do que ser derrotado é ser desqualificado. Pior. Porque aquele que é derrotado, ele lutou. Ele lutou segundo as regras. Quando você vê o povo de Israel, saiu do Egito, e tinha tudo, todos aqueles que saíram do Egito, tinham tudo para possuir a terra. Deus tinha preparado tudo. Mas todos os que saíram do Egito, todos, com exceção apenas de 2. E aqueles de 20 anos para baixo. Só cerca de 4 milhões que tinham saído. Todos com 20 anos para baixo. E apenas 2, um chamado Josué e Caleb. Todos morreram no deserto. Não era para ninguém morrer no deserto. Era para todos possuírem a terra. Mas eles foram o quê? Desqualificados. E o que os desqualificou? Eu quero que você olhe comigo agora. Diz aqui a palavra. Porque pior do que perder é ser desqualificado. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 1, verso 16. Paulo orienta Tito e fala para ele o seguinte:
Depois de 2 Timóteo você tem Tito. Tito, capítulo 1, o verso 16, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecer, entretanto negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Volte um pouquinho à frente. Hebreus capítulo 6, verso 8. Hebreus 6, versículo 8. Na nossa vida, mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser o quê? Queimada. Romanos capítulo 1, o verso de número 28. Romanos capítulo 1, o verso de número 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Em 2 Timóteo 3, o verso 8. 1 Timóteo 3, o verso de número 8. Não é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, o verso 8 diz: e do modo como James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Agora vamos aqui. Olhem no capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Agora o que eu vou ler aqui para os irmãos é uma das partes mais sérias da Bíblia. O que desqualifica? O que desqualifica? Olha o que está escrito aqui. Paulo toma exemplos da história de Israel, dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, verso 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Agora olha o verso 5. Como que começa o verso 5? Que palavra que está escrita ali? Entretanto. Vamos falar? Entretanto. Outra vez? Entretanto. Querido, fuja dessa palavra, querido. Corra dessa palavra. Diz que eles tinham tudo para dar certo. Tudo. Tudo para ganharem. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que nos desqualifica é a cobiça. A primeira coisa que fez com que eles ficassem prostrados no deserto, tinham tudo para poderem chegar, mas eles cobiçaram. Sabe o que é a cobiça? É aquele desejo desenfreado de você ter aquilo que não é seu, mas é do outro. Ou seja, é cobiçar aquilo que não é seu. A sua esposa é sua. Nunca olhe para outra. Seu marido é o seu. Nunca olhe para outro. Ou seja, a cobiça destrói, desqualifica. Eles tinham tudo para poderem chegar, mas ficaram no caminho por causa da cobiça. A segunda coisa que desqualifica, olha o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras. Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A idolatria. Você vai percebendo durante toda aquela caminhada do povo, quantas vezes fizeram ídolos. Enquanto Moisés estava lá no alto do monte, recebendo as tábuas da lei, o que o povo fez cá embaixo? Achou que estava demorando?
sacerdotes falaram, nós precisamos, viemos lá do Egito, lá no Egito é cheio de ídolos. Pegaram brincos, colares de ouro e fizeram o quê? Um bezerro de ouro, um ídolo, e se prostraram. Durante toda a caminhada do povo no deserto, a cobiça, a idolatria. Olha, no verso 8, o que os desqualificou? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. A imoralidade desqualifica. E nós vivemos hoje numa época em que a imoralidade entra nas casas de uma maneira assim, tão sorrateira. Sabe quando você assiste um filme com imoralidade? Quando você enche a cabeça vendo situações. Hoje a imoralidade rodeia, principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens, e pessoas, alguns ficam loucos e doidos. Nunca vão chegar. A imoralidade desqualificou o povo. Olha o versículo de número 9. O que os desqualificou? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Colocar Deus à prova é eu fazer uma coisa e achar que nada vai acontecer comigo. O pecado, mais dia menos dias, traz a conta. Não existe um único pecado que o salário não seja a morte. E pôr o Senhor à prova é fazer isso. Eu posso fazer, nada vai acontecer. Pôr o Senhor à prova é tentar o Senhor. Um dia a conta chega. É verdade que a conta toda chegou no Calvário. Mas não põe o Senhor à prova, meu irmão. Eu quero que você guarde no seu coração isso, filho. Você não precisa pecar. Você pode passar um dia inteiro sem pecar, meu irmão. Você pode passar 2 dias, pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar um ano sem pecar. O Senhor disse, sede santos, como eu sou santo. Ele nunca pediria uma coisa para não se envergonhar. Muitas vezes vemos pessoas que têm tanta dificuldade na vida, tanta dificuldade no casamento, tanta dificuldade com ele mesmo. As coisas não fluem, não choram. O povo de Israel tinha tudo. Não faltou um dia sequer que o maná não caísse. Só no sábado que não caía, mas na sexta-feira caía em dobro para todos terem. Sol escaldante, mas vinha uma nuvem com ar refrigerado. E a nuvem cobria. Quando a nuvem caminhava, o povo caminhava. Se ela parava, e ficava parado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos num lugar só. Ficava. O povo plantava, tinha tudo. Pôr o Senhor à prova. E uma das coisas que muitas vezes as pessoas fazem, não põe o Senhor à prova no que diz respeito aos seus dízimos. O Senhor diz, provai-me nisso. Única vez que Deus fala, porque Ele conhece o coração das pessoas, dos seres humanos, são corações duros. E Ele sabe que no que toca a dinheiro as pessoas ficam assim. Por isso que Ele diz lá em Malaquias, provai-me nisto. A única coisa que o Senhor fala para você poder prová-lo é exatamente nisto. Na sua fidelidade nos seus dízimos. Ele diz, provai-me nisto, eu vou abrir as janelas dos céus. Eu vou derramar sobre vós bênção, e bênção sem medida. Por que foram desqualificados? Olha no verso 10. 1 Coríntios 10. Diz assim, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Alguns acham que a murmuração é válida. Nós temos aprendido que murmurar significa isso. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Murmurar é isso.
Se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer muito melhor do que Ele. Ah, se eu fosse Deus, eu ia fazer com que o meu corpo fosse assim, assim, assim. Ah, se eu fosse Deus, eu não teria nascido no Brasil de jeito nenhum. Teria nascido lá na Finlândia. Ah, se eu fosse Deus, eu não teria tido os pais que eu tive. Ah, se eu fosse Deus, murmurar é você proclamar isso. Que Deus errou com você. Que Deus errou com você. O povo tinha tudo para ir para a terra. Tudo. Tudo. Mas eles foram o quê? Desqualificados. Eles não perderam, eles foram o quê? Desqualificados. Desqualificados por causa do quê? Da cobiça, da idolatria, da imoralidade, colocar o Senhor à prova e pela murmuração. Agora abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, o verso 11. Diz assim. 1 Coríntios 10, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, nesses dias, quando aqui no Brasil todo mundo está falando da Copa, você aprendeu hoje um pouco das Escrituras, como viver como um vencedor. Amém? Então põe sua Bíblia no banco. Não é para ninguém sair, porque o melhor está para chegar agora. Fique em pé, levante a mão do seu irmão. Quem recebeu entendimento hoje à noite? O que você ouviu, ouviu mesmo? Existe em pedagogia uma máxima muito simples que diz assim: só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. O que você ouviu não foi uma palavra para entreter você. O que você ouviu é Deus falando comigo e com você. E o que Deus falou conosco. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olhe para mim, diante dos meus olhos, eu vejo aqui, não perdedores. Eu vejo você, meu irmão. Se até hoje você tem sido desqualificado, você já saiu do Egito, não vive mais debaixo do jugo de Satanás, você é livre hoje, mas guarde o seu coração. Não permita que a cobiça entre dentro da sua vida. Não permita que a idolatria, ídolo, é tudo o que toma o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo é isso. Você não vai fazer um ídolo de pedra, de cimento, de ouro, de prata.
Porque eu sei que você nunca vai fazer uma loucura dessa. Mas o seu carro pode ser um ídolo. Sua casa pode ser um ídolo. Um filho pode virar um ídolo. Seu emprego pode ser um ídolo. Até seu time de futebol pode ser o seu ídolo. Se você amar qualquer coisa além do amor de Deus, isso é um ídolo. Qualquer coisa que você amar mais do que o Senhor, você tem que avaliar, porque aquilo pode ser um ídolo para você. E você sabe o que é o ídolo? É quando você tem mais prazer nele do que no Senhor. Ou Jesus, Ele é tudo em nossa vida, ou Ele nunca será alguma coisa na nossa vida. Ou nós somos totalmente dele, ou não somos nada dele. Somos dele. É o momento de você ver se você não tem colocado o Senhor à prova. Ou quem sabe a murmuração tem sido algo no seu estilo de vida. Essas coisas desqualificam. E o Senhor deseja ver o seu povo, ver a sua igreja. Você não está aqui por um acidente. Você me ouve agora. E eu não posso falar para você o que você quer ouvir. Eu só posso falar aquilo que Deus me manda falar ao seu coração. Que você chegue, meu irmão. Que você chegue. Mas não desqualificado. Que você possa, no entardecer da sua vida, olhar para trás e poder dizer o que Paulo disse. E ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz: combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Levante a mão do seu irmão, põe as mãos pelos corredores, exatamente para nenhum irmão ficar aí sem segurar a mão de alguém. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor,
Quantos campeões temos aqui? Pode dar um brado de vitória! Aleluia! Põe as suas duas mãos sobre seu coração agora. Coração de campeão. Isso, olhe para mim. Eu queria chamar aqui à frente o Wellington e a Josiane, que tem uma campeã para ser dedicada ainda hoje ao Senhor. Esse momento tão precioso. Você com as mãos no seu coração. A palavra diz que tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor, Ele recebe. E Ele recebe. E quando colocamos a bênção, o sonho dEle é que seja realmente um campeão. E aqui está uma campeã, a Stephanie. Eu vou pedir que você ajoelhe, querida. Wellington, Josiane. E nós vamos orar agora. Deixa eu segurar essa campeã aqui. Amém. Pai, antes que Steph nascesse, antes que ela fosse gerada, o Senhor já a conhecia. E seus pais, ó Deus, a trazem e a deixam no teu altar nesta hora, porque ela é tua, Senhor. Ó Deus, eu invoco o teu nome sobre o Wellington e a Josiane, para que pela vida deles, o testemunho deles, eles possam ser uma inspiração para Stephanie. Que essa criança possa crescer, vendo em seus pais um exemplo. Preserva-os com a vida, preserva-os com a saúde, mas acima de tudo, que eles possam refletir a imagem do Senhor, para que Josiane possa, para que a Stephanie possa ver neles a tua própria beleza. Eu a deixo no teu coração e que ela seja uma campeã para a glória do teu nome. Amém. Amém. Wellington, essa é a campeã que Deus deu para você. Você tem cara de atleta, moça? Hã? Oh, que lindo, querida. Você não tem muito jeito de atleta não, mas... Mas já é mãe, isso que é a vitória. Com as mãos sobre seu coração, olhe para mim. Jesus falou assim: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Olhe para mim. O que adianta um homem ter todos os troféus, todas as medalhas, e se perder? Foi um perdedor. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? A Bíblia diz que a sua alma é valiosíssima. E Jesus Cristo veio para resgatar você. Ele veio para salvar você. Ele veio para perdoar você. Ele veio para fazer de você um campeão. Mas você sozinho não consegue. Você sozinho não consegue vencer esse domínio da sua carne, desse princípio mau na sua vida. Mas no momento quando você é salvo, no momento quando você abraça Jesus, o toma como seu Senhor e Salvador, quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Ele vai entrar. As cadeias que te prendem a tantos vícios, ao pecado, a uma situação delicada, Ele rompe, porque foi isso que Ele fez na cruz. Por isso que quando a pessoa vem para Jesus, tudo é novo. E eu quero orar agora, como se fosse você orando. Feche os seus olhos. Queria que ninguém ficasse sentado agora, porque é uma hora de batalha espiritual. E você tem que estar agora dentro de campo. Ore comigo dizendo, como se fosse você orando. Fale assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor derrotou todos os inimigos ali na cruz. Derrotou a própria morte. Quando ressuscitou, o Senhor morreu para me perdoar e ressuscitou para me justificar. Eu reconheço que sou um pecador, mas agora eu te quero, eu preciso de ti. Eu abro o meu coração, entra na minha vida, eu te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que já fui um campeão do Senhor, e como Sansão, eu fui derrotado, mas eu quero terminar como um campeão. Eu quero voltar aos teus caminhos, e nesta hora, eu volto arrependido, na certeza que a tua misericórdia me dará uma nova chance para eu novamente ser o teu campeão aqui na terra. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora só por você. Você não vai repetir essa oração, eu vou orar sozinho. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, e hoje volta para os caminhos dele. Por você eu quero orar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que o toma como seu Senhor e Salvador. Você que orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou você que estava longe, hoje volta para Ele. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante aí no seu lugar uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Estou vendo essas mãos erguidas. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida. Quero orar por você. Isso. Agora eu vou pedir algo. Não tenho nenhum constrangimento, porque nós somos uma família. Nós vamos cantar essa música novamente. Enquanto estivermos cantando, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham aqui. Eu quero orar por vocês aqui à frente agora. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa de trás, Joaquim. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Fale com as pessoas. E você que hoje vem a Jesus, deixe seu lugar, venha até aqui. Lá na segunda galeria, todos que levantaram as mãos, aqui no térreo, venha. É a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Deixe seu lugar. Essa é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para você. Vem, vem. É o momento do céu para o seu coração. Pode vir. Ninguém te ama mais do que Ele. Você que está aí na sua casa, esse é o momento do céu para você também. Jesus está aí. No momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que andou com Ele e se afastou, é a hora de você voltar. Talvez você diga: pastor, minha hora vai chegar. Mas já chegou, a sua hora é agora. Esse telefone que aparece 3429-9550. Anote, ligue. Queremos abençoar você no nome de Jesus. Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Pode chegar. Chega aqui. Pode chegar aqui. Vem aqui. Chega aqui. Chega.
Eu queria pedir se tem algum pastor aqui que viesse agora, que me ajudar agora. Pode chegar. Você que está aí no seu lugar, talvez dizendo assim, pastor, minha hora vai chegar, mas a sua hora já chegou. Essa noite tudo será novo para você. Porque no momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais vai sair. Tira isso daqui. Toda a igreja estenda as mãos agora. Corações estão chegando. Vidas estão se rendendo. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Senhor, na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus, eu desligo destas vidas, Senhor, todo o poder das trevas. E ligo, Senhor, estes corações ao Teu coração, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor, amados, queridos, perdoados e restaurados pela Tua bondade, em Teu nome. Amém. Olhe para mim. Todos vocês, no momento quando você falou, filha, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Onde estava escrito na sua história, perdedor. Onde estava escrito inferno, agora foi escrito céu. Onde estava escrito morte, agora foi escrito vida. Onde estava escrito desgraça, derrota, foi escrito vitória. Onde estava escrito culpa, agora foi escrito perdão. Tudo é novo. Você começa a sentir uma paz. Não pense que essa paz vai desaparecer daqui 5 minutos. Ela vai permanecer. E você vai caminhar com Ele. E nessa caminhada nós queremos ajudar a você. Você nunca estará mais sozinho, porque você tem uma família.